Olá, o Vitrine Pan está no ar e hoje eu começo com um assunto muito importante. Você sabia que 78 trabalhadores perderam a vida durante uma explosão que aconteceu em uma mina lá nos Estados Unidos no dia 28 de abril de 1969? E a partir desse acontecimento, os olhares do mundo se voltaram à segurança no trabalho. Por isso, hoje, nós conversaremos com a doutora Lisiane Vieira, ela que é a juíza do trabalho da vara aqui de Joaçaba. Doutora, é sempre um prazer recebê-la. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Doutora, conversando sobre esse tema, então, muito importante, conhecido como Abril Verde, como que funciona essa campanha, como que ela foi desenvolvida aqui no Brasil? Conta um pouquinho mais para nós. Então, a partir dessa data, desse acidente, né, a OIT estabeleceu o dia 28 de abril como dia em memória às vítimas de acidentes de trabalho. Posteriormente, aqui no Brasil, nós tivemos também legislação instituindo esse dia como dia em memória às vítimas de acidente de trabalho. E se estabeleceu o mês de abril como o mês dedicado às campanhas de prevenção de acidente de trabalho e doença ocupacional. Doutora, e nós temos alguns dados assim para apresentar, né? Certo que estamos aí no início de 2025, mas os dados mais recentes de 2024, né? De quantos acidentes de trabalho aconteceram no Brasil, em Santa Catarina, para também ter como um alerta, então, para que a população fique sabendo sobre, né, essa campanha, o Abril Verde. Então, os dados mais recentes são do observatório da Fiesc, né? Então, a Fiesc tem um observatório, está disponível para toda a população, no site, na internet. E quais foram os dados que eu observei hoje pela manhã? Até 2020, nós vínhamos diminuindo o número de acidentes de trabalho e óbitos por acidente de trabalho. Porém, em 2022 e 2023, nós tivemos novamente um aumento substancial, quase 20%. Felizmente, em 2024, nós voltamos a diminuir esse número. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui o número de acidentes notificados em Santa Catarina no ano 2024 foram de 38 mil e o número de óbitos de 147, o que foi uma redução, porque nos anos anteriores tinha sido um número superior a 46 mil de acidentes e 186 óbitos, né? Então diminuiu, mas ainda é um alerta, é um número muito grande, porque são vidas, né? Doutora Lisiane, e tem algum setor específico que tem um maior número de casos, a indústria, algum setor que a gente pode deixar um alerta, de um modo geral? O setor que mais tem acidentes graves ainda é a construção civil. Mas a partir desses dados do observatório da Fiesc, o que eu constatei? Hoje o maior agente causador de acidentes de trabalho é a motocicleta. Então são os trabalhadores que usam a motocicleta para o trabalho, os entregadores, os vendedores, enfim, toda essa gama de trabalhadores, e também aqueles que utilizam como meio de transporte para o trabalho, né, e para casa, né, que é o acidente de trajeto. Então hoje essa é a maior causa de acidentes. Isso a gente está falando de acidentes notificados, né, que tiveram emissão de CAT. A subnotificação ainda é uma realidade no Brasil, né? Doutora, e referente à questão das CIPAs que há nas empresas, é realmente para que tenha esse cuidado com o trabalhador, que tenha alguém dando esse apoio, que acolha esse trabalhador? Sim, as CIPAs são importantes porque elas são para ser uma comissão com representantes tanto de empregadores quanto de empregados, né? E como esse representante dos empregados, ele tem uma garantia de emprego, ele é para ser uma pessoa que realmente enxergue o que está errado e faça com que essa situação reverta, né? Que ela passe a ser uma situação segura novamente. Então, ela é muito importante. A gente fala também a questão dos acidentes. A pessoa sempre pensa, né, caiu, quebrou, cortou, mas também agora há uma preocupação também com esse trabalhador quanto saúde mental, que é uma questão aí que está sendo colocada em pauta recentemente. Então também tem essa atenção para esse assunto. Isso, a questão da saúde mental, do assédio moral, ela vem sendo uma preocupação crescente. Os números, eles mostram que
a quantidade de trabalhadores acometidos, né, pelo sofrimento emocional e mental, muitas vezes em razão das condições de trabalho, ele só cresce. E quais são as medidas preventivas, né? É preciso falar sobre o adoecimento mental, é preciso entender que esse trabalhador ele precisa de um acompanhamento psicológico e às vezes precisa sair do trabalho para esse acompanhamento e que ele precisa ter uma vida que não seja só para o trabalho, né? O trabalho ele faz parte da vida, mas ele não é tudo. Então é preciso ter uma vida que contemple todos os aspectos, né? Familiar, espiritual, educacional, enfim. Quanto mais a pessoa abre o seu leque, mais saudável ela fica, do ponto de vista mental, inclusive. Doutora Elisiane, e quando acontece um acidente de trabalho, né? O trabalhador que acaba acontecendo esse fato, quem ele deve procurar, de que forma ele deve agir, para que se faça tudo dentro das normalidades e ele tenha os seus direitos, de fato, acolhidos pela empresa? Então, aconteceu um acidente, é obrigação do empregador, está na lei, é obrigação do empregador fazer a emissão da CAT, comunicar o acidente para a autoridade competente, que é o INSS. Mas se o empregador não faz isso, o sindicato pode fazer a emissão, a comunicação, né, a emissão da CAT, a comunicação, ou até mesmo o sindicato também pode fazer essa comunicação. E aí qual é o caminho, né? Se for um acidente que cause uma incapacidade para o trabalho por mais do que 15 dias, aí ele vai ser encaminhado ao INSS. Se for por menos do que 15 dias, aí é de responsabilidade da empresa mesmo, mas mesmo que não tenha um afastamento do trabalho por mais do que 15 dias, é obrigação do empregador essa emissão da CAT. Doutora, essa semana acontece um evento em Joaçaba, em comemoração ao mês. Aonde que vai ser, qual horário, quem está convidado a participar desse evento? É uma conferência, é isso? Isso. Nós teremos vários eventos, né? Mas inicia nessa semana, então, no dia 3, aqui no auditório da odontologia da UNOESC, a Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que é para a macro-região de Joaçaba, né? Então, vão ser discutidas as políticas públicas voltadas à prevenção de acidentes, a tratamento para os casos de acidentes e doenças. Estão convidadas toda a população, principalmente a população trabalhadora, né? É muito importante ouvir o que os trabalhadores têm de necessidade, porque o judiciário ele recebe as demandas, mas quando recebe a demanda, às vezes já é um problema que não tem mais a solução ideal, né? Então, o ideal é que todos então compareçam, tragam suas demandas, esclareçam quais são as suas necessidades. Depois, ao longo do mês, nós teremos outras atividades nas empresas, né, CIPATES, no município de Luzerna, nós também faremos algumas atividades e o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e algumas empresas da construção civil também vão se reunir para tratar do assunto. E esse é um setor que a gente vem acompanhando desde 2017. Nós chegamos a ter 17 óbitos aqui na nossa região, na construção civil, ali entre 2016 e 2017. Foi feito um amplo trabalho e tem surtido muito efeito. Tanto que algumas empresas aqui da nossa cidade até ganharam o selo de empresa segura. Que bacana. Então fica aí o alerta então, a toda a população, também a informação do Abril Verde, mês de conscientização às normas de segurança do trabalho. Doutora Elisiane, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Como eu falei no início da nossa conversa, é sempre um prazer recebê-la. É igualmente um prazer estar aqui e eu convido todos a tirarem um tempinho durante esse mês para refletir sobre o tema saúde e segurança no trabalho e principalmente colocar em prática, né? Nós queremos trabalho digno, seguro e saudável para todos. E esse foi o nosso Vitrine Pan de hoje. Até mais!